É um prazer enorme estar com os irmãos em mais um vídeo na Escola de Profecia. E desta vez nós trazemos um documentário sobre um dos assuntos mais delicados e importantes para este tempo. Na verdade, está se preparando algo e eu já venho compartilhando com os irmãos um pouco sobre isto, mas desta vez, através de um documentário, nós vamos conseguir entender um pouco mais a fundo como é que isto está sendo trazido e como é que isto pode nos impactar. Mas, acima de tudo, que nós entendamos que o objetivo não é trazer medo, mas informar, nos deixar a par daquilo que está sendo preparado. E que nós possamos nos preparar em Cristo e sabermos como usar as ferramentas necessárias que Cristo nos deixou, a fim de estarmos preparados quando este tempo chegar. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário. Isto ajuda muito a levar esta mensagem aos demais. Vamos acompanhar. No dia 27 de outubro de 2025, cerca de 2 meses atrás, a União Europeia fez um anúncio que passou quase despercebido na comunicação social. Por que despercebido? Porque foi apresentado como algo técnico, uma atualização administrativa, a melhorar os serviços digitais, disseram. Mas quando se lê o documento completo, quando se vê as reais implicações, quando se ligam os pontos com outras decisões tomadas simultaneamente sobre dinheiro digital, sobre controle financeiro, identidade biométrica, então a imagem completa começa a formar-se. E aqui está o extraordinário. Aqui está o que muda a forma como vemos quando se torna claro. João, o apóstolo, exilado em Patmos, teve uma visão do fim dos tempos, do que a tradição cristã chama de grande tribulação. Nessa visão, João viu um sistema de controle econômico tão específico, tão detalhado, que durante séculos os teólogos se perguntaram como tal coisa poderia sequer ser possível. E ele fez com que todos, tanto os pequenos como os grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. João escreveu. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Ninguém poderia comprar ou vender. Controlo total sobre a economia. Controlo total sobre a capacidade das pessoas de participar na sociedade. E a chave está numa marca, num identificador, em algo que te concede acesso ou te nega. Durante 2000 anos, essa profecia parecia ficção científica. Como poderia alguém controlar a compra e venda de todas as pessoas? Como é que poderia existir um sistema tão omnipresente, tão invasivo, que ninguém poderia comprar ou vender sem ele? Bem, agora sabemos. Agora, em 2025-26, temos exatamente a tecnologia necessária para torná-lo possível. E o que é mais inquietante, o que me arrepiou ao perceber é que este sistema já não é teórico. Já não é um plano para o futuro. Ele já está a ser implementado. Deixe-me revelar outra coisa. Uma coisa que eu aprendi. São pessoas dentro das instituições europeias a observar isto de dentro e estão francamente preocupadas. O calendário, as datas, a velocidade, isto não é acidental. Há uma urgência, uma pressa que não faz qualquer sentido técnico ou administrativo. Por que tanta urgência? Por que estes prazos tão rigorosos? Por que obrigar 27 nações com sistemas diferentes, culturas diferentes, prioridades diferentes a implementarem o mesmo mecanismo no mesmo calendário? E aqui está a questão. Será possível que estamos a viver a concretização da profecia bíblica? Será possível que aquilo que João viu há 2000 anos esteja a materializar-se diante dos nossos olhos, sob a forma de regulamentos europeus, carteiras digitais e sistemas de identificação biométrica? Sou naturalmente céptico,
mas os fatos são coisas teimosas. E o que vou partilhar convosco nas próximas partes desta viagem são fatos. São fatos. Não me interpretem mal. Não acredito que isto seja a marca da besta, mas acredito que é a ferramenta que será usada para controlar quem compra e vende. Até agora, o palco está montado. Um mandato de carteira de identificação, um prazo urgente e um aviso bíblico a ecoar por 20 séculos. Mas como chegamos aqui? Para responder a isto, devemos recuar e olhar para a história da Europa, as suas profundas divisões, a sua notável unidade nesta questão e a sua antiga profecia sobre nações de uma somente a entregar o seu poder. Em março de 2018, numa tarde em Bruxelas, havia um velho café perto do Parlamento Europeu. Tetos altos, janelas enormes. A visita era por outro motivo completamente diferente, mas levou a uma conversa com um funcionário europeu, um senhor belga mais velho que trabalhava há 30 anos nas instituições da União Europeia. Ele mexeu no café e disse: se há uma coisa que aprendi em 3 décadas aqui, é que fazer os europeus concordarem em algo importante é praticamente impossível. Seguiu-se uma risada cansada. A França quer uma coisa, a Alemanha outra. O Sul luta contra o Norte, o Oeste contra o Oeste. É como tentar reger uma orquestra em que cada músico toca uma partitura diferente, disse ele. E ele tinha razão, completamente certo. A história da Europa é uma história de guerras, conflitos e rivalidades que duraram séculos. Franceses e alemães massacraram-se mutuamente durante gerações. Os polacos desconfiam dos russos. Os britânicos nem sequer queriam permanecer na União. Eles saíram. A ideia de 27 nações soberanas, cada uma com a sua própria história, cultura e interesses, poderiam concordar em algo profundo e estrutural só a fantasia. E, no entanto, aqui está o mistério. Quando a Comissão Europeia impulsionou os IDs2, quando apresentou este plano que transformaria a forma como os europeus se identificam, acedem a serviços e realizam transações, sabe quanto de oposição existiu? Nenhuma oposição. Nenhuma oposição significativa. As nações disseram todas sim. França, sim. Alemanha, sim. Itália, Espanha, Polônia, Romênia, Países Baixos, todos concordaram. Sem debates intermináveis. Nenhum país já bloqueara a decisão. Nenhuma daquelas típicas discussões europeias sobre a soberania nacional ou identidade cultural. Era como se, de repente, todas estas nações tivessem uma única mente. E sabes o que isto faz lembrar? Algo escrito há muito tempo na Bíblia, algo que durante a maior parte da história soava simbólico. Apocalipse 17, 12 e 13. João descreve outra visão. Uma mulher montada numa besta escarlate, e essa besta tem 10 chifres. Depois vem a explicação. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora com a besta. Estes têm um só intento e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Uma mente. 10 reis. 10 centros de poder, todos com um único propósito. Eles entregam seu poder, a sua autoridade, a sua soberania a um sistema central, a besta. Agora é verdade que a União Europeia tem 27 Estados-membros, não 10. Não estou a dizer que a profecia se cumpre contando os membros da União Europeia como se conta um ábaco. Não é assim que a interpretação séria funciona. Mas estou a dizer isto. A geografia é a mesma. O mundo romano, os reinos pós-romanos,
o coração da Europa. E a direção é a mesma. Fragmentação, depois unidade, depois a transferência de autoridade para um mecanismo central. Neste ponto, o foco muda para os registros mais antigos, não para as redes sociais, não para as manchetes de hoje, mas para os textos que explicam os símbolos. Daniel 7, o profeta Daniel, séculos antes de João, o quarto animal e 10 reis, descreve uma visão de 4 animais representando 4 impérios. O quarto animal, amplamente entendido como Roma, tem 10 chifres. Daniel diz algo que moldou a forma como gerações de intérpretes protestantes leram a história. 10 chifres surgem desse animal, 10 reis, 10 reinos que emergem da fragmentação de Roma. Não há algum clube futuro com um número arbitrário de membros, mas a fragmentação de Roma Ocidental em reinos sucessores, as divisões bárbaras da Europa. E quando se coloca um mapa histórico sobre a mesa, começa-se a ver isto. À medida que Roma se fragmentava nos séculos 5 e 6, 10 grandes reinos tribais ocupavam seu território ocidental. As listas dos historiadores variam ligeiramente, mas o conjunto geralmente citado inclui tribos como os visigodos, ostrogodos, vândalos, suevos, burgúndios, francos, alamanos, anglo-saxões, lombardos e érulos. Agora é aqui que a coisa se torna mais intrigante e perturbadora. Daniel não se limita a 10 chifres. Daniel diz que surge um pequeno chifre entre eles, diferentes dos outros, e que derruba 3 reis. Segundo a leitura historicista clássica protestante, esse pequeno chifre não é um indivíduo futuro aleatório. É um sistema, um poder religioso político centrado em Roma. E os 3 chifres arrancados com a sua ascensão, a história dá-nos uma pista. Foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. 3 poderes rivais que foram eliminados. Desapareceram do mapa e, nesse vazio, o bispo de Roma ascendeu de mero líder espiritual a detentor de autoridade política temporal. Roma mudou de vestuário, mas não dos seus instintos. Agora, faça uma pausa e pense por que isso é tão importante para o que estamos a testemunhar em 2025 e 2026. A questão central não é: a Europa hoje tem 10 membros ou 27? A questão é se estamos a observar o mesmo mundo romano, o mesmo palco europeu, a construir uma arquitetura de controle moderna que possa ser entregue ao mesmo poder centrado em Roma quando chegar à fase final. A história e a profecia estão a alinhar-se. As nações da Europa têm uma mente comum e entregam seu poder a um sistema central. É um alinhamento impressionante. Mas o que está a impulsionar isto? Algo ou alguém afastou séculos de divisões num momento. A seguir, vamos revelar uma pista arrepiante de um insider. Uma corrida contra o tempo para implementar o plano, como se existisse um prazo invisível a pairar. Deixe-me contar-lhe uma história, mais recente e mais arrepiante. Em outubro de 2025, cerca de 2 semanas antes do anúncio oficial sobre o AIDS 2 se tornar público, foi marcada uma reunião. Depois de meses a tentar com alguém que trabalha muito próximo do Banco Central Europeu, não podem ser dados aqui nomes. Você entende como essas coisas funcionam. A conversa ocorreu ao longo do rio principal, o rio que corta Frankfurt, numa tarde fria e cinzenta, um típico outono alemão. E essa pessoa disse algo que gelou o sangue. Estão a acelerar tudo, disse. O euro digital, a carteira de identidade. Tudo está ligado. E a pressão de cima. Muita pressão para que esteja operacional o mais rápido possível. Pressão de quem? Ele apenas deu de ombros.
Essa é a questão. Oficialmente trata-se de competitividade, porque a China está a desenvolver o seu próprio yuan digital, porque os Estados Unidos estão a desenvolver uma infraestrutura de dólar digital. Mas o cronograma, disse ele, não faz sentido técnico. É demasiado rápido. É como se alguém estivesse a apressar tudo para colocar no lugar antes de um prazo do qual o público não tem conhecimento. E isto deve ser compreendido claramente. Não são teorias. São conversas reais com pessoas reais que estão a observar isto por dentro. E aqui está o que realmente perturbou. O que torna claro que isto é maior do que apenas modernização digital ou eficiência burocrática. O sistema que está a ser construído não é apenas uma aplicação de carteira digital. É uma arquitetura completa de controle. Quando a identidade digital obrigatória é combinada com o dinheiro digital do Banco Central, quando esses dois elementos estão ligados, cria-se um poder absoluto sobre a participação econômica individual. Isso não é especulação. Os documentos existem. As regulamentações foram analisadas neste contexto. A carteira não é opcional para os Estados-membros. Até o final de 2026, eles devem implementá-la. No final de 2027, prevê-se que a utilização do sistema se estenda ao setor privado em serviços críticos. O portal expande-se por toda parte. E quanto ao euro digital propriamente dito, o próprio calendário do Banco Central Europeu mostra que uma fase de preparação foi concluída em outubro de 2025 e uma fase começa imediatamente a seguir, com o objetivo de estar pronto para uma possível emissão mais tarde nesta década, dependendo da legislação. A questão não é definir uma data exata, a questão é o alinhamento. Identidade, depois dinheiro. Carteira, depois moeda. Mesma urgência, mesma direção. Lembra-te do que te disse sobre 27 nações a moverem-se com um único propósito? Investigando mais a fundo, descobri que este impulso para a identidade digital não é apenas europeu, é global. A Índia tem o seu programa Aadhaar, uma identificação digital biométrica que atinge aproximadamente 1,4 mil milhões de pessoas. A China tem sistemas de controle ao estilo de crédito social integrados com pagamentos digitais e os seus experimentos em moeda digital. Os Estados Unidos estão a desenvolver infraestruturas semelhantes. É como se o mundo inteiro, os principais blocos de poder, estivessem a construir o mesmo tipo de sistema ao mesmo tempo. Coordenação? Coincidência? Já não acredito em tantas coincidências. A Bíblia fala de um poder bestial com alcance sobre todas as tribos, línguas e nações. E o que estamos a ver? Sistemas nacionais a convergir, a integrar-se na mesma estrutura, na mesma arquitetura de controle. Até agora vimos a Europa avançar em conjunto, correndo para ligar as identidades digitais à moeda digital. Os insiders sussurram sobre uma pressão invisível lá em cima, como se um relógio invisível estivesse a contar o tempo. E aprendemos que isto não é apenas a Europa, Índia, China, a América. O mundo todo está a mover-se da mesma maneira ao mesmo tempo. As coincidências são demasiadas. Este é o ponto de viragem. Não é apenas a política de uma região, é um plano global. O que poderia unir Oriente e Ocidente, democratas e autocracias, na construção do mesmo sistema de controlo? No próximo ato, descobriremos provas de um plano mestre coordenado, de uma força a orquestrá-lo, previsto há muito tempo. Os fios levaram-nos-ão desde seminários secretos em Bruxelas até Davos, desde os corredores da ONU até a elite bancária, revelando uma agenda que pode ser tão antiga quanto a própria Roma. E deixe-me revelar algo mais que aprendi ao falar com especialistas em tecnologia financeira. A carteira europeia está a ser desenhada com a interoperabilidade internacional como objetivo principal. Sabe o que isso significa?
Significa que, desde o início, desde a fase de concessão, estão a pensar em ligar este sistema europeu a sistemas semelhantes noutros lugares. Não apenas uma rede europeia, mas um protótipo que pode ser integrado numa rede global mais ampla. E aqui está a parte que realmente arrepia. Quando lê os documentos técnicos, quando vê as especificações, percebe que este sistema tem a capacidade de fazer exatamente o que Apocalipse descreve. Pode verificar identidades, pode autorizar ou negar transações, pode rastrear compras, movimentos, interações econômicas. A tecnologia para executar o controle de compra e venda já existe. E não só existe, está a ser implementada com prazos concretos, orçamentos e mandatos legais. Mas aqui está a questão que não nos deixava em paz. Por que agora? Por que este momento na história? Por que a urgência? Vamos ligar os pontos. Há uma frase que era frequentemente repetida em Pamplona nos anos 1950, moldada por aqueles que tinham vivido a Guerra Civil Espanhola. Pessoas que haviam conhecido a fome, que tinham visto coisas terríveis. Era simples a frase: quem controla o pão, controla o povo. Quem controla a comida, controla a vida. Aquelas palavras nunca foram esquecidas. E agora, 70 anos depois, eles voltam com uma força terrorizante. Porque o que estamos a ver não é apenas um sistema de identificação digital, é um sistema de controle sobre o pão, sobre a comida, sobre a capacidade de sobreviver numa sociedade moderna. E é um exemplo de Nova Delhi em 2019. A visita começou por outros motivos, mas seguiu uma pista inesperada. Um jornalista indiano, um contato antigo, convidou-o para uma viagem a uma aldeia na periferia da cidade. Quero mostrar-te algo, disse ele, algo que precisas de ver antes de escrever sobre tecnologia e controle. Chegamos a um bairro pobre, muito pobre, onde a maioria das pessoas vive com quase nada. Foi lá que conheci uma mulher mais velha chamada Lakshmi. Tinha cerca de 65, talvez 70 anos. Difícil de saber porque o trabalho árduo e as dificuldades envelheceram rapidamente as pessoas. Ela contou a sua história através do meu amigo, que fez a tradução. Durante 50 anos, tinha recebido uma pequena pensão do governo, um apoio para idosos. Literalmente, a mesada que lhe permitia comer todos os dias. Depois chegou o Aadhaar, o Programa Nacional de Identificação Biométrica da Índia. Disseram-lhe que tinha de se registrar, e então, sem isso, já não poderia receber a sua pensão. Então foi ao escritório. Colocaram os dedos dela num leitor, mas a máquina não conseguia ler as suas impressões digitais. As mãos estavam demasiado gastas por uma vida de trabalho. Tentaram de novo e de novo. Não funcionava. Depois disseram-lhe que tinha de voltar outro dia. Voltou. Mesmo resultado. De novo e de novo, durante 8 meses, não conseguiu receber a sua pensão. 8 meses a sobreviver apenas graças à caridade dos vizinhos. Até que finalmente, depois de montanhas de burocracia, alguém fez um registro manual especial para ela. Mas contou-me que outros na sua aldeia não tiveram tanta sorte. Essa história revelou algo fundamental. Os sistemas digitais, vendidos como progresso e conveniência, têm um lado negro. Podem excluir, podem controlar, podem decidir quem come e quem não come. E é isso que nos traz de volta à Europa. O que liga essa história indiana ao que está acontecendo agora em Bruxelas? O Aadhaar foi o experimento que provou que uma população inteira pode ser sujeita a um sistema de identidade digital centralizado.
E a Europa está a copiar o modelo passo a passo. Deixa-me explicar como funciona na prática. Oficialmente, a carteira europeia é descrita como voluntária. Os documentos europeus dizem que ninguém pode obrigar-te a tê-la. Soa bem, soa liberdade, mas é uma mentira por omissão. Porque quando os serviços essenciais exigem verificação digital através da carteira, quando o teu banco te diz que para aceder à tua conta precisas da aplicação, quando o teu empregador exige que verifiques as tuas credenciais através do sistema, quando o governo diz que para receberes os teus benefícios deves identificar-te com a identidade digital aprovada, qual é a verdadeira escolha que tens? Dizer que é voluntário é como dizer que ter um smartphone é voluntário. Tecnicamente é verdade. Ninguém te obriga. Mas tenta viver no mundo moderno sem um. Tenta trabalhar, comunicar-te, aceder a serviços básicos sem um telefone ou uma ligação à internet. É praticamente impossível. E aqui vem a ligação à profecia bíblica que me arrepia cada vez que penso nisso. Apocalipse 13:17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Comprar ou vender não é metafórico, é literal. É controlo sobre a participação econômica. E quando combinamos uma identidade digital obrigatória com dinheiro digital programável, temos exatamente isso. O poder absoluto de decidir quem pode comprar e quem não pode. Deixe-me contar o que um especialista em criptomoedas e moeda digital de Banco Central explicou. Um homem brilhante que trabalhou durante anos no setor financeiro e que agora está, digamos, desiludido com o rumo que as coisas estão a tomar. Numa videochamada há algumas semanas disse: as pessoas não entendem a diferença entre o dinheiro digital que usamos atualmente com cartões de crédito e uma moeda digital de Banco Central. Foi-lhe pedido que elaborasse, embora a tendência já fosse clara. Com seu cartão bancário atual, disse ele, o banco pode ver as suas transações, sim. Mas um modelo de CBDC abre a porta para um controle direto baseado em regras. O próprio Banco Central teria visibilidade direta e em tempo real de cada transação. E mais importante, o dinheiro poderia ser programado. Dinheiro programado? A pergunta foi repetida. Ele explicou assim: poderiam ser incorporadas regras sobre como gastas, onde gastas, se certos tipos de compras são permitidos, até mesmo se o teu dinheiro tem uma data de validade. Podem ser impostos limites de transação se as autoridades decidirem que o teu comportamento é incorreto. Controlo total. E para onde isto pode ir? E isto não é especulação. Estas são capacidades discutidas abertamente em artigos técnicos sobre finanças programáveis. Agora volte para a Índia, porque essa história continua de uma forma assustadora. Depois de o Aadhaar se tornar praticamente obrigatório para receber alimentos e serviços subsidiados, surgiram relatos de pessoas que foram privadas de suas rações alimentares porque a autenticação biométrica falhou. Jornalistas independentes e grupos de direitos humanos descreveram famílias cortadas dos alimentos porque o leitor de impressões digitais não reconheceu dedos desgastados ou calejados. Quando o acesso se torna automatizado, o modo de falha torna-se letal. E aqui está o que se torna impossível ignorar. A Europa está a construir exatamente o mesmo tipo de sistema. Sim, com tecnologia melhor. Sim, com mais salvaguardas legais no papel. Mas a arquitetura é idêntica. Uma identidade digital centralizada que se torna a porta de entrada, um único portão para tudo.
Mas há mais. Algo surgiu durante a fase de testes do sistema AUDI. Em outubro de 2025, houve um seminário em Bruxelas onde bancos e empresas de tecnologia discutiram a integração da carteira digital com os serviços financeiros. Foi possível aceder a algumas das apresentações, alguns dos documentos mostrados a portas fechadas, e houve uma frase, uma sentença em particular que se destacou. Um dos oradores, um executivo de uma grande consultora de tecnologia, disse textualmente: "A carteira AUDI não é apenas um sistema de identidade, é uma plataforma para verificação de comportamentos." O que isso significa? O que isso significa? Significa que o sistema não verifica apenas quem você é. Ele verifica o que você faz, o que compra, onde vai, com quem se associa. E essas informações podem ser usadas para decidir a que serviços você tem acesso. A China já tem essa lógica operacional no seu sistema de crédito social. Se a sua pontuação cair porque fez algo que o governo desaprova, perde o acesso. Não pode comprar bilhetes de comboio de alta velocidade. Não pode matricular seus filhos em certas escolas, não pode conseguir certos empregos. E a Europa diz: "Oh, nunca faríamos isto. Respeitamos a privacidade. Temos leis de proteção de dados." Mas as leis mudam, os governos mudam e a infraestrutura permanece uma vez construída. Outra conversa vem à mente, desta vez com um teólogo, um homem que dedicou a sua vida ao estudo das Escrituras. A resposta a estes acontecimentos foi algo difícil de esquecer. John viu a marca da besta há 2000 anos, disse ele, e durante séculos os cristãos perguntavam-se: como poderia ser possível tal controlo? Agora sabemos, não é magia, é tecnologia. E a tecnologia já existe. O que falta é a vontade política para ativar esse controlo e a desculpa certa para que as pessoas a aceitem. O ponto mantém-se. A desculpa certa: segurança, conveniência, prevenção de fraude, combate ao terrorismo, combate ao branqueamento de capitais, todos termos razoáveis. Quem se opõe à segurança? Quem se opõe ao combate ao crime? Mas o preço é entregar o controle total da sua vida econômica a um sistema centralizado. E aqui está o que precisa de ser entendido claramente antes de avançarmos. Isto não quer dizer que a carteira digital europeia seja a marca da besta, porque a profecia bíblica inclui um elemento crucial que uma simples regulamentação não pode cumprir. O elemento de adoração, lealdade, fidelidade espiritual, mas pode tornar-se numa ferramenta usada para aplicar sanções e restrições. O que está a ser dito é isto: a estrutura está a ser construída. O palco está a ser preparado. E um equívoco generalizado deve ser corrigido aqui, porque a precisão importa. O anticristo, na interpretação protestante historicista clássica, não é apenas uma futura celebridade que aparecerá um dia do nada. É um sistema, um poder religioso político contínuo enraizado em Roma, historicamente identificável, operando ao longo dos séculos. Então, quando chegar o momento final da imposição, esse sistema não precisará inventar controle do zero. Pode simplesmente aproveitar o que já existe. Pode falar através da maquinaria já construída. E é por isso que este momento se sente como profético. Há uma imagem que se recusa a desaparecer. Em 2003, num arquivo em Istambul, manuscritos antigos estavam a ser estudados numa sala poeirante sob luz tênue. Havia um códice, uma cópia medieval ilustrada à mão do livro do Apocalipse,
desenhada por monges que já morreram há 1000 anos. A imagem que ficou então, e que agora retorna com força renovada, era da besta. O artista medieval tinha desenhado uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres, cada cabeça com uma coroa a surgir do mar. E ao redor da besta, linhas ligando cada cabeça e cada chifre, como uma rede, uma teia de conexões invisíveis. Na época, parecia simbologia artística, uma forma de representar o poder interligado do mal. Mas agora levanta uma questão diferente. Se aquele monge estaria a ver algo mais profundo, um sistema maligno construído sobre ligações invisíveis. E algo mais ficou claro apenas há 3 semanas. Isso desencadeou uma onda de telefonemas, consultas e pesquisas noturnas. Acontece que o desenvolvimento dos IDs-2 e da carteira AUDI não é um projeto europeu isolado. Faz parte de algo muito maior, uma coordenação global que se torna impressionante uma vez que as conexões são seguidas. Em 2020, no meio da pandemia, algo curioso acelerou. O Fórum Econômico Mundial, a organização que reúne os líderes mais poderosos do planeta, todos os anos em Davos, políticos, CEOs, banqueiros, lançou uma iniciativa chamada Identidade Digital de Viajante. O que era? Um plano para criar um sistema de identidade digital global que permitisse às pessoas atravessar fronteiras sem documentos físicos, usando apenas um smartphone carregado com dados biométricos e credenciais verificadas digitalmente. Parece conveniente, não é? Documentos ligados a esta iniciativa do Fórum Econômico Mundial foram obtidos através de contactos no setor da aviação. O programa piloto inclui o Canadá e os Países Baixos, e os seus parceiros tecnológicos eram grandes empresas do Vale do Silício. Nesses documentos, o sistema era descrito como um protótipo de identidade digital do século XXI. A linguagem não era teórica. Tratava-se de implementação, testes e escalabilidade. E uma vez que um protótipo existe, o próximo passo é a replicação. Agora, o que isso tem a ver com a Europa? Tudo. Porque as mesmas empresas de consultoria, os mesmos gigantes tecnológicos, os mesmos especialistas que conceberam esse protótipo, são os que agora estão a trabalhar na carteira europeia. As especificações técnicas são semelhantes, a arquitetura é semelhante. A visão de interoperabilidade global é idêntica. Estes não são projetos isolados, são partes do mesmo plano. Então apareceu algo mais que voltou a mudar o enquadramento. Em 2021, as Nações Unidas publicaram um documento intitulado Identidade Digital para o Desenvolvimento Sustentável. O documento instava todos os países do mundo a adotarem sistemas de identificação digital como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Lembrem-se desta data, 2030. Nesse enquadramento, a ONU delineou um modelo, um padrão de como esses sistemas deveriam operar a nível global. E quando esse padrão é comparado com o que a Europa está a implementar, a sobreposição é quase impossível de ignorar. Outra ligação vai ainda mais fundo. Em setembro de 2024, há pouco mais de um ano, o Banco de Compensações Internacionais, tal como o Banco Central dos Bancos Centrais do Mundo, publicou um relatório sobre o futuro do sistema monetário. Neste relatório, eles descrevem algo que chamaram de Livro Razão Unificado. O que é isso? Em linguagem simples, é uma plataforma onde todas as moedas digitais de bancos centrais, todo o dinheiro digital de vários países poderiam ser interligados. Uma plataforma onde cada transação global poderia ser rastreada e verificada. Uma plataforma onde a identidade digital seria integrada com o dinheiro digital num único sistema.
um único sistema global para todo o planeta. E o BIS não estava a apresentar uma ideia para um futuro distante. O relatório descreve algo a ser desenvolvido ativamente, com projetos piloto em curso e prazos definidos. E é aqui que a imagem se torna mais clara, porque as partes começam a funcionar em conjunto, não como peças, mas como uma máquina. O design não é local, o design é global. Vê as conexões? O Fórum Econômico Mundial promove a identidade digital. As Nações Unidas criam um quadro jurídico e político. O BIS desenha a infraestrutura financeira. A Europa, com os seus 450 milhões de cidadãos, torna-se campo de teste em grande escala, o terreno de prova para o grande experimento. Mas há mais. Há algo que sugere que isto não é apenas uma coordenação entre instituições. Parece um palco a ser preparado para algo mais antigo que Bruxelas, mais antigo que Davos, mais antigo que o BIS, o antigo impulso romano de unir consciência e comércio sob uma só autoridade. Daniel 7:23 descreve a quarta besta, Roma, dizendo que ela devorará toda a terra. E pela primeira vez na história da humanidade, existe tecnologia que pode tornar isto possível. Não por conquista militar, não por legiões e espadas, mas por uma infraestrutura digital que penetra em todos os aspectos da vida cotidiana. Um programador, um jovem brilhante conhecido numa conferência em Lisboa no ano passado, trabalhava em sistemas de blockchain para o setor bancário. Explicou algo que ainda hoje impacta. As pessoas pensam que a tecnologia é neutra, disse ele, mas não é. Os sistemas que estamos a construir agora, identidade digital ligada a dinheiro digital programável, têm autoritarismo incorporado na sua arquitetura. Não é apenas que possam ser usados para controle, mas que são projetados para permitir a aplicação automática e a negação de permissões. Imagine, disse ele, que cada vez que usa o seu dinheiro digital, o sistema verifica automaticamente a sua identidade, verifica se tem autorização para essa compra, verifica se está em conformidade com certas regras ou normas. E se algo não estiver correto, a transação simplesmente não acontece. Não há recurso. É automático. E uma vez que o dinheiro desaparece, quando não houve alternativa fora do sistema, quem controla o sistema controla o acesso a tudo. Ninguém pode comprar ou vender. A profecia de João materializa-se, não através da magia oculta, mas através de linhas de código. O mecanismo não é místico, é procedural. O portão não é uma parede, é uma verificação de permissões, e as permissões podem ser revogadas. E aqui está outra ligação bíblica que tem assombrado muitas mentes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 3, diz: porque quando disserem paz e segurança, então sobrevém-lhes de repente a destruição. Qual é o lema que acompanha todos estes desenvolvimentos? Segurança, proteção, tranquilidade. A sua identidade estará segura. As suas transações estarão protegidas. Terá paz de espírito, sabendo que seus dados estão encriptados. Paz e segurança. Mas então, diz a Escritura, destruição súbita, como as dores de parto de uma mulher grávida, e eles não escaparão. Não é necessário reivindicar ser profeta para perceber a direção do mundo. O papel aqui é simplesmente a observação, e o padrão está a tornar-se familiar. O que está a desenrolar-se agora assemelha-se ao que as Escrituras diziam que caracterizaria os últimos dias. A história também fala, porque a história mostra como o poder funciona quando tem as ferramentas. Que fique apenas uma última imagem nesta sessão. Há 2 meses, houve uma caminhada pelas ruínas do Fórum Romano.
Aqueles pilares e pedras antigas foram, em tempos, o centro de poder do maior império que o mundo conhecia até então. Entre colunas derrubadas e calçadas com milênios de idade, um princípio torna-se claro. Roma controlava o seu mundo através da infraestrutura, estradas, aquedutos, leis. Se querias comerciar, usavas as estradas romanas. Se querias água em muitos lugares, dependias dos aquedutos romanos. Se querias segurança, contavas com as legiões romanas. Era o controlo através da infraestrutura. E agora, 2000 anos depois, o mesmo princípio está a ser digitalizado. Controlo através da infraestrutura digital, identidade digital, dinheiro digital, verificação digital em cada ponto de acesso. A besta do Apocalipse, o império final da profecia, não diferirá dos impérios passados nos seus objetivos, apenas nos seus métodos. E esses métodos modernos serão muito mais penetrantes do que qualquer coisa que os Césares ou Napoleões poderiam ter imaginado. Tudo está a ser construído agora, não num futuro distante. Agora, com prazos específicos e cronogramas de implementação, a rede está a apertar-se. E a pergunta que nos leva à parte final desta viagem é simples. Estamos preparados? Compreendemos o que está a vir? E o que se pode fazer a respeito? Porque há esperança, meus amigos. Há sempre esperança. Pensa no que acabamos de testemunhar. Uma teia global de controlo, estendida desde as salas de reuniões das empresas até os corredores das Nações Unidas. Está quase completa. Identidade digital, moeda programável, monitorização do comportamento. Toda uma infraestrutura pronta para devorar a Terra inteira ao toque de um botão. É o Império Romano renascido em código. Uma rede invisível a apertar-se em torno da humanidade. E, no entanto, por mais luminosa que seja esta imagem, o nosso Deus diz que há esperança no horizonte. Chegamos ao limite. A revelação final está à mão. Porque agora, depois de 2000 anos, profecia a ganhar vida? E mais importante, como nos preparamos para o que está por vir? Certo, meus irmãos, eu espero que vocês tenham chegado até o final do vídeo e tenham entendido a importância deste assunto. Eu prometo trazer mais vídeos, mais documentários, mais atualizações nas próximas edições. Deus abençoe sua vida e até a próxima.